bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui no canal The Gospel. Hoje teremos um tema muito especial intitulado A Morte. A morte é uma visita inesperada e também uma visita indesejável. E muitos têm tido medo de receber esta visita. Então, hoje saberemos o que acontece quando o ser humano morre. Onde é que o ser humano vai quando morre? Será que há vida além da morte? Então, essas e mais outras perguntas teremos a resposta no estudo de hoje. Por esta razão, não saia daí, porque em breve teremos a resposta. Amigos, hoje, como já havia dito, logo na introdução, que falaremos a respeito da morte, um tema que traz medo para quase toda a humanidade, porque todos nós sabemos que um dia nós iremos morrer, iremos partir dessa vida em que nós vivemos hoje. Então, em meio a este medo, nós temos aí a grande esperança que encontramos na Palavra de Deus, porque é somente com a Palavra de Deus que nós podemos encontrar o conforto em meio a esta situação que todo ser humano espera. Então, a pergunta que muitos têm é: quando o ser humano morre, para onde é que ele vai? E alguns ainda perguntam: será que quando o ser humano vai, quando morre, ele vai para o céu? E em meio a essas perguntas, há pessoas que tentam dar a resposta a respeito dessa questão que é da morte. E alguns, dando as suas respostas, dizem que não, quando o ser humano morre, alguns dizem que vai para o céu, se fosse alguém que fazia ou praticava boas obras, mas também alguns dizem que não. Se eras uma pessoa que não praticava boas obras, você vai ao inferno. Alguns dizem que não, você vai a um lugar chamado purgatório. Então, essas respostas, sim, é verdade que alguns encontram esperança em meio a essas respostas que eles têm melhor. Então, nós vamos recorrer à Bíblia, que é a palavra de Deus, porque ela responde tudo que o ser humano tem como questão. Para sabermos o que acontece, especialmente quando o ser humano morre, é importante primeiro sabermos como é que o ser humano foi criado. Então, vamos junto ler a palavra de Deus no livro de Gênesis, logo lá no princípio da Bíblia, é o primeiro livro da Bíblia. Abra comigo o seu livro ou a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Vamos ler versos 7. Versos 7 de capítulo 2 diz o seguinte: a palavra do Senhor. Leia comigo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A Bíblia diz que Deus formou o homem Adão do pó da terra, e depois de ter formado o Adão do pó da terra, a Bíblia frisa dizendo que Deus soprou em seus narizes o quê? O fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Algumas versões bíblicas dizem que o homem passou a ser alma vivente. Então, Deus usou dois grandes elementos principais para a formação do ser humano. O primeiro elemento que Deus formou foi o pó da terra. Deus pegou, moldou Adão do pó da terra, e depois de ter moldado o Adão do pó da terra, a Bíblia diz que Deus soprou o fôlego da vida no nariz do Adão. E quando houve essa conexão entre o pó da terra e o fôlego que Deus sopra, o homem passa a ser alma vivente, ou seja, o homem passa a ser uma pessoa viva. Então, Deus usa esses dois grandes elementos. Isso significa o quê? Temos o pó da terra, mas o fôlego da vida, isso é igual a alma vivente, é igual a uma vida. Então, Deus usou esses grandes dois elementos para a formação dos homens. Agora, a pergunta que surge é: o que acontece quando o ser humano morre, ou seja, quando o ser humano perde a sua vida? A Bíblia ajuda-nos a responder esta pergunta no livro de Eclesiastes. Abra comigo o livro de Eclesiastes, está no Antigo Testamento. Pega a sua Bíblia, caso não tenha, faça anotações dos versos, depois vai poder acompanhar com mais tempo. Vamos juntos aqui lermos o livro de Eclesiastes. Onde está o Eclesiastes? Está mesmo aqui. Eclesiastes, capítulo 12.
Vamos ler capítulo 12 do livro de Eclesiastes. Capítulo 12, versos 7. Diz o seguinte a palavra do Senhor: E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, quando o ser humano morre, o que acontece? A separação desses elementos que Deus usou para a criação do mesmo homem. E o verso 7 diz que o pó volta à terra, e o fôlego, o espírito volta a Deus que o deu. Então, quando o ser humano morre, a separação desses elementos, não é, que Deus usou na criação. Primeiro, o pó da terra, que é a nossa carne, volte para onde saiu, que é na terra, e o fôlego da vida, aquela que Deus soprou, volta para Deus, não é como era. Então, quando isso acontece, infelizmente, o ser humano para de existir, morre. E estamos nós aqui num cenário em que não é muito agradável, não é? Estamos aqui num dos cemitérios onde as pessoas são sepultadas depois que elas morrem. Então, nós vamos poder aproximar aqui a uma das campas onde podemos encontrar aqui alguém que outrora vivia, mas que por causa da morte ela acabou perecendo, não é? Acabou perecendo e veio a este lugar aqui, os familiares vieram nesse lugar para poder sepultar aquele que é o corpo, não é, da pessoa, como a Bíblia diz que o pó volte à terra como era. E em meio a essa questão, há muitos que ainda questionam-se. Será que depois que o ser humano morre, não é? Será que há vida depois da sua morte? E num lugar como esses, muitos, não é, dos nossos irmãos a cada domingo ou sábado têm vindo neste lugar para poder fazer a limpeza na campa dos seus entes queridos, porque provavelmente eles têm em mente que eles ainda precisam do nosso auxílio, ou eles poderão nos ajudar em alguma situação. Então, será que isso é verdade? A Bíblia dá-nos a resposta dessa questão. Então, não saia daí, porque teremos a resposta mesmo dentro de alguns segundos. Convido-te a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes. Já estávamos aí no Eclesiastes. Vamos ler o verso... Aliás, capítulo 9. Estávamos a ler capítulo 12. Agora vamos só dar uma voltinha para o capítulo 9 do versos 5. Eclesiastes 9, versos 5. Eu vou tomar a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou a entregue ao esquecimento. Leia comigo versos 6. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século em coisas algumas do que se faz debaixo do sol. A Bíblia diz que porque nós os vivos sabemos que um dia vamos morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma, nem tampouco das atividades que fazem-se debaixo do sol. Eles não têm lembrança do que acontece. Se a pessoa que morreu era rico, ou tinha muita inteligência, ou tinha muitos bens, a Bíblia diz que quando essa pessoa morre, quando há separação, não é, do pó da terra e do fôlego da vida, já não sabe nada, ou seja, as memórias deles já jazem no esquecimento. E a Bíblia diz que esses não sabem. Só que algo interessante no verso 5 diz que nós os vivos sabemos que um dia morreremos. Você que assiste esse vídeo, não é, tem em mente que um dia a morte pode bater a porta. Mas a nossa preocupação não deve ser quando é que eu vou morrer, de que forma é que eu irei perder a vida. Mas a sua e a minha preocupação deve ser em que lado eu vou morrer, com quem eu irei morrer. Será que estarei do lado de Jesus na minha morte ou do lado do inimigo? Então, faça essa pergunta de reflexão para si. Então, a Bíblia diz que os mortos não sabem de coisa alguma. Temos aqui exemplo prático de uma campa, de um ente querido que faleceu, que perdeu a vida, e a Bíblia deixa claro que este irmão que aqui dorme não sabe de coisa alguma. É Deus que está falando conosco. Mas em meio a este cenário não agradável, que é da morte, nós encontramos a grande esperança dentro da palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse consigo
a sua Bíblia no livro de João, capítulo 5. Abra consigo ou comigo o livro de João, capítulo 5. Vamos ler a partir do versos 28. Versos 28 do livro de João, capítulo 5, diz o seguinte a palavra do Senhor. Vamos ler dois versículos, versos 28 e versos 29. 28 diz o seguinte a palavra do Senhor. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Versos 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Jesus, ele diz, quando estava aqui na terra, diz que não vos maravilheis disso, porque chegará a hora em que todos aqueles que estão nos sepulcros, todos aqueles que jazem neste cemitério, todos aqueles que dormem neste lugar, eles ouvirão a voz do Senhor, não é? Eles ouvirão a voz do Senhor e a Bíblia diz que todos serão, eles irão ressuscitar. E na ressurreição, cada um irá ressuscitar, não é? Para a sua recompensa. E a Bíblia diz que existe um primeiro grupo que ressuscitará para a salvação. Eu gostaria de fazer um convite muito especial para si, que é de pertencer a este grupo que irá ressuscitar para a salvação. A Bíblia diz que haverá dois grupos. Um grupo ressuscitará para a ressurreição e o outro grupo ressuscitará para a condenação. Então, eu e você queremos participar na ressurreição da salvação, porque há grande esperança para aqueles que morrem hoje. Queridos, provavelmente eu esteja falando com alguém que perdeu o seu ente querido, talvez perdeu o seu marido, talvez perdeu a sua filha ou alguém que mais amava. Eu mesmo que falo no ano 2020, não é? Infelizmente perdi a minha mãe, mas a Bíblia mostra a minha grande esperança de que quando Jesus voltar, eu irei avistar com ele. Então, a nossa maior preocupação não deve ser quando é que eu vou morrer, de que forma eu vou morrer, mas a sua e a minha preocupação deve ser: será que eu vou morrer do lado de Jesus? Se eu for a perder a vida, será que estarei do lado de Jesus? Por quê? Porque se você morrer, se a morte chegar à sua vida enquanto você está com Jesus, você terá a grande esperança. Então, meu amigo, não viva angustiado, não é? A sua preocupação deve ser sempre de viver ao lado de Jesus, de modo com que quando esta visita é indesejável, essa visita que não é avisa ao chegar, não é, na sua vida, você esteja preparado, eu esteja preparado para podermos avistar com Jesus. Então, quando o ser humano morre, não vai para o céu. Quando o ser humano morre, não vai para o inferno, não vai para um lugar chamado purgatório, não é? O ser humano, quando morre, ele volta para a terra, volta para o pó, como a Bíblia diz. Mas depois disso, o ser humano vai descansando à espera da volta de Jesus para a sua ressurreição. Então, vamos ler o nosso último livro, aliás, o nosso penúltimo livro, que é o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos... Vamos partir do versos 13. Diz o seguinte a palavra do Senhor no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13. Diz o seguinte: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Versos 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os trará a trazer com eles. Versos 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus voltar para a salvação da humanidade, todos aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar para a salvação. A Bíblia diz que quando o som da trombeta for a soar, e todos aqueles que jazem num cemitério como este ouvirão a voz de Deus, ouvirão a voz da trombeta. E a Bíblia diz que todos aqueles que morreram em Cristo, todos aqueles que quando estavam vivos aceitaram a Jesus, esses ouvirão a voz e ressuscitarão primeiros. E esses avistarão com Jesus lá nas nuvens. E a Bíblia diz que viverão para sempre com o Senhor. Então, querido irmão, querida irmã, o que nós temos que fazer hoje enquanto estamos vivos
é aceitarmos a Jesus. Existe grande esperança que jaze nos nossos corações, que é da volta de Jesus. E todos aqueles que morreram, todos aqueles que jazem neste cemitério, ouvirão a voz de Deus. Todos aqueles que morreram. Só que haverá dois grandes grupos. O primeiro, daqueles que morreram em Cristo. Esses ouvirão a voz para a salvação. Esses serão ressuscitados para o encontro do Senhor. E a Bíblia diz que viverão com o Senhor para sempre. Mas aqueles que não aceitarem a Jesus enquanto estão em vida, esses, sim, também ressuscitarão, mas infelizmente para a condenação. Então, o que nós temos que fazer enquanto estamos em vida é procurarmos vivermos ao lado de Jesus. Será que tem vivido você ao lado de Jesus? Será que a sua vida depende totalmente de Jesus? Se não, o meu convite hoje é que aceite a Jesus, não é? Como seu Salvador pessoal. Entregue a sua vida, entregue o seu coração a Jesus. Eu também tenho orado bastante diariamente que Cristo possa renovar o meu ser por completo, de modo com que eu possa estar preparado, não é? Se um dia for a morrer, possa morrer ao lado de Jesus, para ter a grande esperança da ressurreição, da salvação, quando Cristo voltar. Este é o meu grande convite que eu faço para si. Esse é o meu grande convite que eu faço para si que me ouvem, para si que me ouvem de casa, para si que me ouvem no seu trabalho, que está caminhando. Esse é o meu grande convite. Deixa eu ler convosco o nosso último livro, que é o livro de Apocalipse, capítulo 1, versos 3. Capítulo 1, versos 3 de Apocalipse, diz o seguinte, é o nosso último livro. Assim diz a palavra do Senhor. Versos 3 de capítulo 1. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A Bíblia diz que são bem-aventurados ou são felizes aqueles que estudam a palavra de Deus, aqueles que guardam o que está escrito na palavra de Deus, porque o tempo está próximo. É verdade que Jesus pode não voltar hoje, mas sim a morte pode tomar a sua vida. Mas enquanto você for alguém que estuda, aprende a palavra de Deus, você é bem-aventurado. Então, por favor, querido irmão, aceite a Jesus, estude a palavra de Deus, de modo com que quando a morte for a chegar, você esteja preparado para a salvação quando Cristo voltar. Meu irmão, não esqueça-se de se inscrever no canal, deixar ficar o seu like para que a mensagem do Senhor possa chegar. Partilhe, não é, o link deste vídeo com seus amigos, não é, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, seus colegas da escola, de modo com que eles tenham essa grande esperança e se preparem para a breve volta de Jesus e um grande encontro que teremos com Jesus Cristo. Esse é o nosso estudo de hoje para o dia de hoje. Mas para isso eu gostaria de orar consigo para que o Senhor possa abençoar a você e abençoar a mim. Vamos orar. Bom Deus que habita no céu, abençoe a este irmão que estudou comigo a palavra de Deus e ajude-nos a nos preparar para que um dia, se formos a morrer, possamos morrer ao lado do Senhor. Abençoe a todos nós. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.